Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz, que a paz do Senhor seja em nossos lares e em nossos corações. Aqui estamos novamente. Retornamos, fazendo as nossas palestras através da internet e não mais presencialmente. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho retornaremos novamente a realizar nossas palestras de forma presencial. E por conta disso, a casa nos solicitou então que fizéssemos a palestra desse domingo, nos deixando livre o tema. E a respeito disso, comecei a meditar então sobre esse recomeçar, o quanto esse período que nós estamos vivendo, longo para nós, mas se colocarmos na linha do tempo, ele se dilui de tão pequeno, mas o quanto esse período tem nos trazido desafios de recomeçar. Mas não é isso justamente que propõe a transição de um planeta de provas e expiações para regeneração? Se formos analisar a palavra regeneração, o re traz essa ideia do recomeço, do retornar, e o generação, que vem de generare, é de produzir. Então seria produzir, voltar a produzir. Então voltar a nascer, revivificar. Então estamos nesse planeta ainda de provas e expiações, passando por esse processo onde temos que repensar muitas coisas, muitas atitudes que estávamos tendo até então, ressignificar muitas situações, enfim, recomeçar. E, nesse sentido, é o que mais nós temos feito nesse período. Primeiro, nós tivemos, e ainda estamos tendo, toda essa dinâmica de enfermidade e morte, e que não só por conta da Covid, eu não sei se vocês perceberam isso no entorno de vocês, mas muitas pessoas desencarnando também por conta de outros processos. Parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo e nós tivemos que olhar novamente para o nosso interior a fim de transformar o nosso sentimento, ou melhor, essa não seria a melhor palavra, mas ressignificar essas situações onde nós temos a perda de um familiar, de um ente querido. Quantas pessoas não tiveram que recomeçar as suas vidas nesse sentido, porque perderam muitos familiares, perderam amigos muito próximos e tiveram que recomeçar a andar, recomeçar, até andar mesmo. Nós tivemos notícias de pessoas que tiveram Covid e aí literalmente tiveram que reaprender a andar, reaprender a respirar. E também nesse campo das emoções, né? Como nós tivemos que retomar as nossas vidas, apesar das dificuldades que tivemos. E olhando por um outro lado, eu acho que ainda estamos discutindo muito isso em sociedade, mas não percebi, e por isso resolvi entrar nesse assunto, porque talvez nós não tenhamos discutido muito esse assunto, que é em relação à vida material também. Quantas pessoas não estão necessitando nesse momento recomeçar também a sua vida material? Quantos negócios não quebraram, né, não se desfizeram, e essas pessoas que tocavam esses negócios agora estão tendo que recomeçar? Quantos empregos se perderam e quantas pessoas agora estão tendo que recomeçar, entrar novamente no mercado de trabalho, ou então resolveram, perceberam, né, nesse período em que estiveram repensando as suas vidas, né, o que tinham feito até então, muitos até trocaram de profissão e estão agora então recomeçando,
uma nova profissão, ou até na mesma profissão, mas trabalhando de forma agora diferente. Muita gente entendeu o quanto lhe era prejudicial a dinâmica de trabalho, o processo de trabalho envolvendo às vezes muitas horas fora de casa, e esse retorno ao lar permitiu que eles escolhessem, se assim tiveram a oportunidade, de buscar então um trabalho que eles tivessem mais tempo no lar, até trabalhando home office, né, que é a palavra, uma das palavras da moda dessa pandemia, o trabalho em casa, trabalhando mais de casa do que no escritório, o que era um grande paradigma, era uma dificuldade nossa, e a pandemia também trouxe, mas esse aspecto material, é, eu entendo que também precisamos meditar através da visão espírita. E é sobre isso hoje que nós vamos falar sobre o que seria as nossas necessidades essenciais, ou o que seria a necessidade essencial. Porque todos esses recomeços, todas essas transformações, toda essa regeneração implica em crises. Então passamos por crises emocionais, passamos por crises materiais, né, de não ter, às vezes, muitas vezes, a fonte, né, das nossas rendas monetárias, muitas pessoas perderam. Mas olha que interessante, diferente de outros períodos de crise da humanidade, nas grandes guerras ou até em outras pandemias, a crise material hoje não se dá pela escassez, mas ela se dá pelo excesso. Deixa eu explicar, porque talvez vocês pensem o seguinte: não, Alexandre, mas a gente vê faltando, né? A gente está escutando o tempo todo pessoas que estão, né, tendo que viver nas ruas, pessoas que estão faltando a comida de cada dia, né? As 3 refeições, pelo menos, e elas não estão conseguindo, ou se estão fazendo precariamente, sem as proteínas adequadas, enfim. Mas por que eu digo que hoje a crise é do excesso? Porque em épocas, de fato, havia a falta de produtos, a falta de insumos. E hoje o que temos não é a falta, mas é um excesso mal distribuído. Então, nós estávamos consumindo e ainda consumimos muito, uma parcela da população do planeta consome em demasia, vamos dizer assim, e existe uma outra parcela que não tem condições ainda de consumir o que seria o básico. Já melhorou? Muita coisa, mas ainda precisa melhorar também muita coisa. Se olharmos os números, a época de Jesus, por exemplo, tomando por base aqueles que sobrevivem, eu não digo nem vivem, né, conseguem sobreviver abaixo da linha de pobreza, que hoje, se eu não me engano, está em um ganho diário de 1,9 dólares. Então, todos aqueles que ganham menos de 1,9 dólares por dia são considerados abaixo da linha de pobreza. Veja, isso é abaixo da linha de pobreza, ainda existe a linha de pobreza, né? Então, ainda tem por isso que eu digo que ainda tem um longo caminho. Mas a época de Jesus, por exemplo, poderíamos considerar que 99% da população mundial vivia abaixo da linha de pobreza, porque não existiam indústrias, não existia o progresso ainda da material, né? Os diversos tipos de trabalho, né? A própria burguesia, vamos dizer assim, existia uma aristocracia na maior parte do mundo. Quando trazemos para a época de Kardec, quando vamos olhar dados históricos, esse percentual da linha de pobreza ainda é muito alto, abaixo da linha de pobreza, em torno de 84%. Então, já na época de Kardec, ele já se preocupava também com isso, porque muitas pessoas viviam com menos de 1,9 dólares
fazendo, né, as devidas proporções para a época, 84% da população mundial vivia abaixo dessa linha. A gente sabe até que Kardec mesmo encontrava muitas dificuldades financeiras na sua época, mesmo sendo muito instruído, mesmo é, tendo várias profissões, vamos dizer assim, como professor, né, e dando aulas particulares em outros colégios, mas enfim, ele teve dificuldades financeiras. Passado um século após Kardec, esse número caiu para 44%. Então, 44% da população vivia abaixo da linha de pobreza. Atualmente, estima-se que a população mundial não chega a 10% abaixo da linha de pobreza. Nossa, mas tanto, né? De 99 a gente chegou hoje a 10, então percebemos o quanto evoluímos. Evoluímos, sim, mas 10% ainda é muita coisa. Se pensarmos no número da população mundial, temos quase então 700 milhões de pessoas sobrevivendo de forma muito precária. E ainda uma grande parcela na linha de pobreza, né, também sobrevivendo e com muitas dificuldades. Mas o que se produz hoje, se comparado à população da época e o que se produz hoje se produz muito. Em verdade, também jogamos muita coisa fora, né? A gente vê isso nas reportagens, o quanto de comida se joga fora, né? O quanto até de insumos de construção se joga fora. Existe hoje um grande desperdício. Então, nós vivemos hoje nessa cultura do excesso. E esse excesso a gente não consegue distribuir de forma equânime ou assim dizer, não igual para todas as pessoas, mas de forma justa. Muitas pessoas ainda passam por extremas dificuldades no campo material. Mas se pensarmos, a grande maioria ainda que vive, pelo menos nos grandes centros, hoje o consumo está exacerbado. Então, antes da pandemia, nós ficávamos preocupados, alguns de nós preocupados com o que viria nesse ano a seguir, né? Como seriam as movimentações da economia, porque nós estávamos preocupados em trocar de carro, em ter o celular mais novo, ou comprar um segundo, um terceiro celular, para termos várias linhas de celulares. Estávamos pensando na reforma que faríamos em nossa casa, ou se compraríamos então uma casa de descanso, seja na praia, seja no campo. Então essas preocupações estavam invadindo a grande maioria das pessoas, né? De nós seres humanos. E com a pandemia, muita gente começou a repensar sobre isso, a pensar por que eu preciso a cada ano trocar, ou nem trocar, né? Acumular mais roupas, porque esse ano a moda não é mais o azul escuro, agora é amarelo. Então eu troco, não, agora a cor da moda é amarelo. Existe até agora um movimento, já tem algum tempo, né? Até de cor do ano para você pintar a casa, né? Então a publicidade, o marketing, ele empurra para a gente esses valores que precisamos o tempo todo estar renovando, trocando, mudando. E isso para quê? Para incentivar justamente o consumo. Que se pensarmos, o consumo em si não há nada de ruim nisso. O problema está no consumismo. O problema está quando começamos a consumir mais do que damos conta, né? É um exemplo bem mais palatável, vamos dizer assim, é aquele almoço de domingo que a gente já comeu, já está mais do que satisfeito, mas aí vem aquela sobremesa irresistível. Você fala assim, não, no estômago eu tenho uma partezinha do meu estômago que é reservada para a sobremesa, né? A gente não tem, né? Na verdade, a gente consome também, né? A gente se alimenta muitas vezes mais do que o necessário. Basta ver, e aí fazendo justamente essa contraposição
entre os números que a gente apresentou há pouco sobre as pessoas abaixo da linha de pobreza, hoje se morre muito mais por conta da obesidade do que por conta da fome. Então, por isso que eu digo que hoje a nossa crise é uma crise do excesso. Porque com a pandemia as pessoas reduziram obrigatoriamente o seu consumo e outras também começaram a repensar sobre o seu consumo. E as indústrias produzindo, não tinham então como colocar toda essa produção no mercado. Então, essa grande freio na economia mundial provocou essa crise. Até porque nós também temos o outro lado, que são dessas pessoas que perderam seus empregos, que quebraram seus negócios e hoje não conseguem consumir da mesma forma que consumiam anteriormente. Se temos aquelas pessoas que passam necessidades, hoje materiais, também temos famílias que altamente consumistas e que hoje elas não passam a necessidade, mas reduziram o seu consumo. Aí partindo para a outra ponta, né? As famílias que tinham o costume de sempre aos fins de semana almoçar fora, jantar fora, né? Ou como mencionamos também, de trocar de carro, comprar um celular novo, viram um pouco da redução do seu orçamento e também começaram a frear um pouco o seu consumo. Inclusive, existe até uma palavra que eu não conhecia a respeito do consumismo, que já é uma diagnose que já tem, né, um diagnóstico que já tem de uma doença mental, né, numa enfermidade mental que se chama oniomania, que justamente são essas pessoas que consomem e não ficam satisfeitas. É, os especialistas dizem que muitas vezes, é para preencher um vazio existencial. Então, para esse preenchimento, elas têm esse prazer da compra, não é felicidade, é prazer. Tem esse prazer da compra, mas esse prazer logo se esvai. E ela precisa comprar novamente para ter sempre esse mesmo prazer, porque não encontram de fato a felicidade. E a felicidade não está nas coisas, nós sabemos disso, né? Então, pensando sobre isso, nós começamos a imaginar o que seriam então as nossas necessidades essenciais, o que nós precisamos de fato. E aí nos veio à mente aquela passagem que está no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai descansar, vai buscar repouso na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, né? Então, nos conta Amélia Rodrigues que Jesus sempre buscava se refazer na casa dessas três figuras muito amigas de Jesus e que Jesus também amava muito. A casa, nos relata Amélia Rodrigues, era uma casa cercada de roseiras, era muito aconchegante, que tinha trepadeiras subindo pelos muros, pelas paredes da casa. E sempre que Jesus chegava, então, Marta, Maria e Lázaro, que não tinham medo dos fariseus, eles recebiam Jesus e a sua comitiva, porque Jesus nunca vinha sozinho, Jesus e sua comitiva com muita alegria. E aí relata, então, Lucas, no seu evangelho, que eles receberam Jesus, e a Amélia Rodrigues precisa a época, foi em outubro do ano 29, no seu livro Prelúdio do Reino. Então, a Amélia Rodrigues precisa essa data e Jesus ali estava. Marta, então, começa a correr para arrumar as coisas da casa, né? Então, como se fosse aquela visita que a gente não está esperando muito, né? E aí, quando chega, a gente fica feliz, mas a casa não está ainda preparada, a gente dá aquela arrumadinha rápida, né? Tira uma baguncinha daqui, dali, dá ajeitadinha ali no sofá. Então, Marta, quando Jesus chega, Marta e Maria vão recebê-lo
com água para lavar os pés e tudo, mas logo Marta corre para dentro e começa a se preocupar com o que teria para o almoço, o que seriam os leitos que provavelmente eles dormiriam ali, então onde eles poderiam descansar, começou a arrumar tudo, e aquela arrumadinha básica, né, uma varridinha aqui, ali, aquela coisa, e daqui a pouco ela se dá conta que Maria não estava ajudando ela. Ela procura Maria, e onde estava Maria? Maria estava então junto com os outros homens e Lázaro aos pés de Jesus, escutando as histórias de Jesus, escutando ele relatar os fatos que tinham acontecido até ali, também falar sobre o futuro e, sobretudo, dar as lições que ele a todo momento se aproveitava das oportunidades para dar essas lições. E quando Marta percebe isso, então ela dá um grito, né? Maria, Maria. E eu fiquei imaginando na minha mente, né, essa situação. Imagina se tivéssemos todos reunidos, né, agrupados, e uma pessoa dentro da casa grita uma a outra. Então, imediatamente, né, todos eu acho que se calariam e olhariam para essa pessoa, o que está acontecendo? Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu. Jesus deve ter olhado para Marta, assim, tipo assim, o que houve, né? E Marta, então, relata a Amélia Rodrigues, dá um sorrisinho afável, eu acho que foi aquele sorriso sem graça, né? Meio constrangido, e ela fala assim: Jesus, olha aí, eu tô toda atarefada, fala com Maria para vir me ajudar, né? Como se dissesse, dá uma bronca nela, né? Ela não quer saber de nada, eu estou aqui, né, suando a camisa aqui para arrumar as coisas, né? E ao contrário do que Marta esperava, Jesus então aproveita aquela situação para tirar uma lição. Então Jesus se vira para Marta e diz: Marta, Marta, estás tão afadigada com tantas coisas, quando só uma é necessária. E Maria ficou com a melhor parte, da qual não lhe será retirada. Quando escutamos isso, chegamos a ficar um pouco indignados, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê, principalmente aqueles que têm esse perfil de gostar das coisas no lugar, as coisas arrumadas, de ser mais precavido, mais planejado nesse sentido, de ser um utilitarista, como se diz, né? Marta tinha esse perfil, muitos se sentem indignados. Ué, então Jesus estava ali condenando a atitude de Marta e dizendo então que a atitude de Maria é mais contemplativa, ali, né, sem fazer nada, vamos dizer assim, essa que é a atitude correta, sem o trabalho, né? Jesus absolutamente ele não estava dizendo isso. E quando vamos estudar um pouco mais profundamente essa passagem, tiramos muitas lições dela. Inclusive, tem uma palestra que eu recomendo que vocês assistam aqui no nosso canal do Grupo Espírita André Luiz, que é do Fernando Monteiro, onde ele fala exclusivamente sobre essa passagem, tirando vários ensinamentos dali. Mas a gente vai falar a respeito de um só, que é justamente a fala de Jesus, onde ele diz que só uma coisa naquele momento era necessária para Marta. Então era aquele momento que Marta não estava sabendo aproveitar. Porque todos nós temos os nossos momentos Marta e os nossos momentos Maria. Pelo menos assim deveria ser para conseguirmos, de forma equilibrada, ir buscando tanto as coisas do mundo que precisamos, que necessitamos, como principalmente aquelas com as quais nós objetivamos, que nós estamos aqui para isso, que é a nossa ascensão moral. Então, buscar também as coisas do espírito. Entretanto, trazendo essa passagem para os dias atuais, o que percebemos é que o mundo atual vive uma grande síndrome de Marta, buscando somente resolver as coisas da matéria e não se dando conta, não se permitindo um tempo para refletir a respeito das coisas do espírito. E isso para todas as coisas,
para todos os momentos. Então é lógico que nós precisamos, inclusive é uma lei, que é a lei do trabalho, precisamos trabalhar, precisamos tirar do suor do rosto, né, o nosso sustento, e com isso é importante, inclusive, para o progresso material da humanidade, mas o nosso objetivo aqui, uma vez encarnada, não é esse, ou não é só esse. Vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual seria esse nosso objetivo, como ele se divide entre a nossa busca pela ascensão espiritual e também a nossa contribuição material. Mas isso era uma preocupação de Kardec, também à época, imagina, a pobreza à época muito maior até do que temos hoje, e com muito mais escassez, materialmente falando, do que temos hoje. Então, Kardec tem essa preocupação à época, e ele pergunta para os espíritos justamente se a gente consegue determinar, né, consegue compreender qual seria o limite, então, do que nos é de fato necessário e do que nos é supérfluo. Porque hoje nós, né, a sociedade, e aí temos que nos colocar também nesse bolo, porque com toda essa pressão da publicidade, do marketing, com as fraquezas que ainda trazemos, vez ou outra nós escorregamos no supérfluo. Não tem como negar isso. Então, vez ou outra, a gente compra uma coisinha a mais, uma coisinha que não estava planejada, ou que de fato a gente vê que nem tem tanta necessidade. Espírita, então, quando fala de livro, né, espírita gosta de ter uma estante em casa com todos os livros espíritas, todas as coleções de Divaldo, de Chico Xavier, né? Se assim fosse possível, porque daria uma biblioteca só com os livros do Chico. Mas enfim, o espírita adora livro, né? E quantas vezes nós nos pegamos comprando livros que a gente nem chega a ler? Quantas vezes, e eu já escutei isso, né, de companheiros espíritas que comprou o livro e depois descobriu que já tinha o livro. E não só, isso acontece só uma vez, acontece várias vezes. Não, eu comprei esse livro, esqueci que eu tinha livro, mas é porque eu ainda nem li. Né? Ou então já leu, mas já esqueceu. Então a gente cai nessas armadilhas do consumo, vez ou outra nós caímos nessa armadilha. Nós temos então que conseguir compreender cada vez mais qual seria então esse limite onde o que é necessário, né, e o que é supérfluo, para cada vez mais deixar de cair nessas armadilhas, de adquirir aquilo que não nos é necessário, não é essencial, é o supérfluo. Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, só que a resposta que os espíritos nos dão, ao contrário do que gostaríamos, ela não é muito objetiva, vamos dizer assim. Ela não diz assim, ó, o certo é isso, o errado é aquilo. Mas os espíritos relativizam um pouco essa situação para nos obrigar justamente a pensar sobre isso. Porque só pensando, cada um por si mesmo, é que a gente vai descobrir o que nos é necessário e o que nos é supérfluo. Porque talvez o que nos seja necessário para o outro é supérfluo. E talvez para o outro o que é supérfluo para nós é necessário. Então é isso que os espíritos vão responder. Eles respondem o seguinte: essa questão é 715. Se eu não mencionei anteriormente, é 715 do Livro dos Espíritos. Eles respondem assim: para o sensato, então, para o sensato conhecer esse limite, ele o faz por intuição. Então, aquele que já experimentou, já sabe, intuitivamente ele já sabe o que é supérfluo e o que é necessário. Mas poucos de nós temos essa sensatez hoje quando se fala de campo material.
Nós gostamos ainda de comprar bastante, não temos essa sensatez. Então eles respondem. Muitos, ou seja, aqueles que não são sensatos, a grande maioria, os compreendem pela experiência. Então é no acertar e no errar que nós vamos compreendendo qual seria os nossos limites. Eles não nos dão a resposta objetiva, e muitas vezes a gente quer isso, né? A gente quer justamente, isso é sim, isso é não. Mas eles nos fazem pensar a respeito das nossas vidas, como temos nos comportado em relação ao dinheiro, aos haveres, aos bens materiais. E é essa experiência que vai nos auxiliando através da razão que nós vamos compreendendo que talvez não precisemos de tantas roupas e talvez não precisemos de uma biblioteca tão grande, apesar que eu gosto, aí a minha confissão, né? Eu caio muito nessa armadilha de comprar livro, porque eu adoro livro, compro muito livro, mas eu tenho me segurado também, porque eu percebo que às vezes eu não tenho tempo de ler tudo. Então a gente tem que ser um pouquinho mais seletivo, né? O que eu quero ler agora ou o que eu preciso ler agora. Então é essa experiência que vai nos dando o tom, essa experiência que vai nos dando esse limite, porque vamos dizer os espíritos também, em algumas perguntas mais à frente, que é natural do homem buscar o bem-estar. E não tem mal nenhum nisso, em buscar o bem-estar. O problema é justamente esse equilíbrio entre ser Marta e ser Maria. Precisamos muitas vezes, ou precisamos equilibrar o nosso lado Marta e o nosso lado Maria. Não podemos cair nessa armadilha e nos colocarmos somente na posição de Marta. Precisamos dar esse tempo de também ser mais contemplativos, de sermos mais voltados para o campo espiritual. E isso, quando você coloca esse olhar nas coisas, começamos a ter uma outra percepção do que de fato precisamos. É como uma passagem que tem de Sócrates muito interessante, onde ele no mercado, aquelas coisas, aquelas barraquinhas vendendo, isso quando, né, para a nossa atualidade, quando a gente vai, muitas vezes tem algumas pessoas que ficam enlouquecidas, um monte de coisa para comprar, não sei o que. E Sócrates, uma vez no mercado, então, olhando todas essas coisas, ele diz assim: nossa, quanta coisa das quais eu não preciso. Essa era a visão de Sócrates. Para sua vida, aquilo que ele estava vivenciando, tudo aquilo era supérfluo. Para nós, muitas coisas que ali existiam provavelmente eram necessárias. Quer ver um exemplo simples? Ah, alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, no meu trabalho, eu precisava trabalhar de terno e gravata. Então eu tinha uns 3, 4 ternos e algumas dezenas, talvez, de gravatas, não sei, porque a gravata é que dá o tom, né? Como o terno você acaba repetindo um pouco durante a semana, a gravata e a blusa, né, que dá a diferenciação do vestuário do dia a dia. Mais uma vez, não precisando, né, eu saí dessa empresa e fui trabalhar em outras empresas, nas quais eu não precisava mais de terno e gravata. Então, fui me desfazendo daquilo. Então, hoje, eu quase não tenho gravatas e terno eu tenho 2 ternos, né, que eu vou revezando nos aniversários, né, nos eventos sociais, para não ficar sempre, pô, mas é sempre a mesma foto, com o mesmo terno, mas é porque eu não preciso. Isso se tornou algo supérfluo para mim. Mas em determinado período da minha vida, ele foi extremamente necessário. Então é esse tom, esse raciocínio que precisamos ter em nossas vidas. Eu estou virando aqui toda vez, gente, desculpa, viu, que eu estou olhando o reloginho e eu perdi uma configuração aqui, toda hora ele sai do ar. Então eu não sei quanto tempo ainda falta. Então de vez em quando eu olho aqui no reloginho para ver quanto tempo ainda falta para a gente. Então é esse entendimento que Kardec nos força
a ter, Kardec não, desculpa, os espíritos nos forçam a meditar em torno. E o que nos ajuda muito, né, nos facilita, é ainda no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde eles vão nos dizer qual o objetivo da nossa encarnação. Então, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, os espíritos respondem, num primeiro momento, logo a primeira frase é justamente essa, de nós evoluirmos, de nós ascendermos espiritualmente, visando justamente a perfeição. Perfeição essa que nós sabemos que não é absoluta, é uma perfeição relativa, mas é essa busca, a encarnação é essa busca por essa perfeição. E ele vai explicando mais ou menos logo abaixo como isso se dá através das provas, das expiações, mas lá no meio da pergunta ele diz assim, ó, tem ainda um segundo propósito. Então não é só ascendermos espiritualmente, ascendermos moralmente buscando a perfeição. Visa ainda um segundo propósito, que é de contribuirmos nas obras da criação. Então, Deus também espera de nós, não só que nós passemos, né, a galgar degraus maiores espiritualmente, mas que também nós possamos contribuir na sua obra. E aí no campo material também. Então isso é algo que, enquanto encarnados, fazemos. E por isso que não devemos demonizar o progresso, não devemos demonizar a internet. Se não fosse ela, hoje não estaríamos aqui conversando, né? Não estaríamos tendo a oportunidade de dar continuidade às palestras, porque a casa estaria fechada. Isso não tem nem muito tempo, né? Se voltarmos uns 15, 20 anos atrás, isso também já não seria possível. Então, o progresso, ele é muito importante. Através do progresso, é onde justamente o homem pode ter mais tempo para se dedicar às coisas do espírito. Se antes, para comer o pão, ele tinha que plantar o trigo, moer, né? Botar a massa e tudo, vai botar no forno. Agora a gente vai na padaria e compra. Então, ou vai no mercado e compra. Então, essas facilidades da evolução material é para que tivéssemos mais tempo justamente para nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Mas o que temos visto é justamente o contrário. O nosso tempo, o tempo que nós dispomos, nós nos enterramos hoje nas TVs por assinatura ou dentro do celular, mandando mensagens, vendo postagens, procurando coisas que, se fossem importantes para o nosso crescimento espiritual, ok. Se eu estou, né, procurando isso, né, estou vendo programas que me façam pensar, que me façam me joguem para cima, né? Assim, olha, você ainda precisa dar esse passo aqui maior. Tudo bem, né? Na internet também, mas na maior parte das vezes o que vemos não é isso. É uma grande perda de tempo mesmo. Programas muitas vezes muito ruins até, né? Que a gente percebe que se perde tempo nesses programas. Então o homem ainda não sabe, ainda não aprendeu a utilizar muito bem o seu tempo. Da mesma forma que ainda não consegue utilizar da melhor forma o ganho material que teve, né, com essa evolução, com esse progresso material da humanidade. Então, muitas vezes nós não sabemos como utilizar isso e acabamos utilizando como supérfluo. Não que, e isso é muito importante, Kardec, ao final dessas perguntas, ele vai comentar isso, né? Não é um discurso de retorno ao mundo selvagem, em absoluto. O progresso, como eu disse, o progresso material é extremamente importante, mas é de nós termos esse cuidado. E aí, nos recordamos de outra passagem do Evangelho, onde Jesus vai dizer, vai preparar Pedro para o que viria, né? Aquela grande aflição que Pedro teve, mesmo sabendo que isso aconteceria, porque Jesus prepara.
Pedro ia justamente nessa parte, dizendo: Olha, Pedro, até antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então, nessa passagem tem uma frase que às vezes não nos damos conta, porque o que nos chama a atenção é justamente essa predição de Jesus, mas um pouquinho antes, uma frase muito interessante, que diz assim, ó, eu peguei o Evangelho de Lucas, tá? Mas também isso se encontra no Evangelho de Mateus, João e de Marcos. No de Lucas está no capítulo 22, versículo 31, onde Jesus fala assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para joeirar como o trigo. Então, essa frase, eis que Satanás vos requisitou para joeirar como o trigo, ela é retirada do Antigo Testamento. Tem algumas passagens que dizem exatamente isso, né, que o mal, né, o adversário, por assim dizer, que está como Satanás, né, ou seja, as nossas imperfeições, a vida nos traz oportunidades e desafios para vencê-las. Então, o joeirar como trigo é isso, é aquela peneira fina, né, que as dificuldades, os desafios nos trazem. Então, Jesus está dizendo para Pedro o que aconteceria com ele. Você vai passar por uma aprovação. Daqui a pouco você vai passar por uma aprovação, né? Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Então, é essa frase aqui que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Deixa eu terminar. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro não sabia ainda, né? Não imaginava o quanto ele ia fraquejar. Ele falou assim: Não, estou preparado, pode contar comigo. Bateu no peito, não. Isso aqui, pô, tamo junto. A gente vai junto e tal. Ele não sabia que ele ia fraquejar mais à frente. Mas ele disse: Então, Jesus, Pedro, eu te digo que hoje não cantará o galo até que negues 3 vezes me conhecer. Então Jesus já sabia das fraquezas de Pedro e sabia que ele ia recuar quando chegasse essa prova. E foi justamente o que veio acontecer. Mas é aquela frase que eu mencionei antes, é que eu quero me deter agora. Ele diz assim: Eu, porém, roguei por ti. Então Jesus está dizendo que fez uma prece para Pedro. Então Jesus endereçou uma prece, olha isso, é uma prece de Jesus a Deus para que auxilie Pedro. Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé. Então Jesus pede a Deus que auxilie Pedro para que não cesse a fé dele. Ora, lembra que nós falamos das dificuldades materiais daquela época? Pedro era um pescador. Então, nada mais justo se Jesus fazendo uma prece, né, Jesus fazendo uma prece para Pedro, ele poderia ter feito a prece a Deus para Pedro, pedindo para que não lhe faltasse o pão de cada dia, para que não lhe faltasse trabalho, para que ele tivesse saúde. Mas vejam, Jesus não pede a Deus isso para Pedro. Ele pede a Pedro que não lhe falte a fé, para que quando ele retornasse, ou seja, essa passagem, essa palavra, quando a gente pega no grego, é como se fosse um arrependimento. O retornar é um arrependimento, ou seja, quando ele se arrependesse do erro dele, ele pudesse ser a pedra fundamental daquela doutrina que Jesus estava passando, daqueles ensinamentos para os seus colegas, para todos aqueles que estavam junto dele, que o seguiriam. Jesus já estava, né, predizendo isso também. Então vejam que interessante. Quando Jesus faz uma prece a Pedro, mesmo diante de todas as dificuldades materiais que ele sabia daquela época e sabia que Pedro ia passar, e todos aqueles que ali estavam, ele não pede para que ele
fosse auxiliado nesse sentido, mas para que a sua fé não desfalecesse. E aí então, Emmanuel, no livro Linha de Luz, vai comentar essa passagem justamente que tem um nome, que é o tema da nossa palestra, a necessidade essencial. Então ele pega esse pedacinho da fala de Jesus, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, desculpa, que está justamente nessa passagem de Lucas. Ele pegou essa mesma passagem que eu li para vocês agora, e Emmanuel vai comentar assim: ó, justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Então, justamente isso que comentamos agora. Então, Jesus não vai pedir nada disso para Pedro, né? Chico Xavier tem uma passagem interessante a respeito disso, do que é supérfluo e do que é necessário, quando ele diz que se precisássemos além do pão, Jesus teria colocado isso na prece dominical que ele ensinou aos discípulos, né? Então é o pão de cada dia nos dai hoje. Então, se precisássemos ainda do carro, das propriedades, do sítio, ele teria colocado ali nessa prece, né? Atualizando agora até das criptomoedas, ele teria colocado, né, nessa prece dominical. Então, vai nos dizer Chico Xavier, vai brincar com a situação, Chico Xavier, dizendo que o nosso problema é a manteiga. Então, depois do pão, o problema é a manteiga. Além da manteiga é que a gente começa a tropeçar. Mas continua aí, mano. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Então, vejam o que Emmanuel está salientando agora, que Jesus pediu justamente a fé para Pedro, porque ele sabia que todos os ganhos materiais ficariam aqui. O que Jesus estava preocupado era com o espírito imortal de Pedro, e não com aquela veste carnal que Pedro ali estava. É certo que, enquanto encarnados, nós temos que nos preocupar, sim, né? Precisamos ser, isso é uma prudência, precavidos em não sabermos, não termos a certeza do que vai acontecer num futuro próximo, né? Temos que ser precavidos, guardar alguma coisa para uma enfermidade ou para auxiliar a um filho que possa ter uma dificuldade mais à frente, ou nós mesmos, né? Uma dificuldade financeira na frente, você ter é sadio você ter essa prudência. Mas sabendo sempre que aquilo ali, né, como se diz no ditado popular, né? Caixão não tem gaveta, né? Não dá para a gente levar como faziam os antigos, né, egípcios e tal, colocavam todas as riquezas ali com eles, né, para levar para o túmulo. Vai ficar tudo por aqui. E tudo é perecível, tudo se transforma. A todo momento temos provas disso. Então, essas chuvas, infelizmente, né, que assolaram algumas regiões do nosso país algumas semanas atrás, ficou na minha mente uma imagem assim, talvez por eu gostar muito desses casarões antigos, né? Eu sempre que a gente tem oportunidade, eu viajo com a família, com a minha esposa, a gente gosta de ir em Minas e visitar aqueles casarões. Eu acho isso muito muito bonito da época.
E aí, com essas chuvas, me ficou gravada na memória, né, não só as questões das pessoas, de fato, isso realmente não tem como esquecer, né, as pessoas passando por todas aquelas dificuldades materiais, perdendo seus bens, as suas casas, chega a nos emocionar, mas tivemos também aquela grande casario que veio a chuva e o barranco e levou todo o casario. Então, uma construção, né, bonita daquela, mas que tudo é perecível nesse mundo, né? Então a gente percebe que de fato nada temos, nada possuímos, a não ser aquelas coisas que nós próprios desenvolvemos em nós, trazemos em nós, ou seja, todo o nosso aprendizado, seja ele intelectual, seja ele moral. O restante, tudo vai ficar aí. Muitas vezes até trabalhamos para, não, mas isso aí vai ficar para os meus filhos vão cuidar disso. E a gente não sabe o que vai acontecer, não é? Pode vir uma chuva dessa, um desastre natural, ou enfermidades, ou até é, a própria atitude desses filhos perante tudo aquilo que foi deixado para eles, não dando a administração devida e perder tudo aquilo, né? Então, tudo que é material nos vai, né? Não podemos guardar isso para nós. E era isso que Jesus tinha em mente, sabendo que o que era mais importante ali para Pedro era ter a fé para passar por aquela provação e tantas outras que ainda viriam, mas que ele tivesse, se ele tivesse essa fé, no momento que ele se arrependesse dos erros que cometeu, ele teria forças para recomeçar. Sem essa fé, a gente não consegue recomeçar, a gente não consegue retomar as nossas vidas. Essa fé é o mais importante, é o que Jesus está trazendo aqui como essa necessidade essencial. E finalizando então, continua Emmanuel. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la, é o que nós comentamos há pouco, né? Pequeninos acontecimentos. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta, a luz interior para a divina ascensão. Então, todos os bens materiais, quando nos chegam às mãos, nós temos que saber dar o devido fim para eles. Ou seja, lógico que, como nos dizem os espíritos, sempre buscamos, né, a nossa tranquilidade e o nosso bem-estar, mas não podemos, de forma alguma, retermos esses bens materiais preocupados com um futuro que, de fato, materialmente falando, ele é incerto, e não auxiliar ao próximo diante de todas essas dificuldades que temos passado, não só por conta da pandemia, mas como comentamos há pouco, também por conta desses desastres naturais que cada vez mais acontecem com mais frequência. Então, como nos falam os espíritos, o dinheiro, né, os bens materiais, eles são a circulação, é como se fosse o sangue, né, da sociedade. E toda vez que nós retemos de forma indevida, né, preocupados
somente conosco, egoisticamente, sem olhar ao próximo, agimos como uma trombose nessa circulação sanguínea da sociedade. Então, se de fato, né, precisamos ser prudentes, inteligentes, por conta de um futuro material que nos é incerto, existe um futuro que esse é certo. Esse nós não fugiremos, que é o do nosso retorno à pátria espiritual. Viemos até aqui, como nos dizem os espíritos, então, para nos elevarmos e também contribuirmos na obra da criação. Mas quando retornarmos à pátria espiritual, faremos essa nossa contabilidade, cada um per si, buscando compreender tudo aquilo que adquirimos de patrimônio moral. E também, invariavelmente, olharemos para o nosso passivo moral. Qual será, no final do DRE, da nossa demonstração de resultados da nossa vida que estivemos aqui no planeta, qual será então o saldo? Será que foi positivo? Foi de lucro? Ou será que ainda deixamos um prejuízo e precisaremos retornar para novamente administrar corretamente os nossos bens materiais e os nossos bens morais aqui na Terra? Então, que possamos, então, na tarde de hoje, tomar um tempo para refletir como Maria estava fazendo com Jesus, escutando os seus ensinamentos, refletir nesse ano que está começando, como agiremos daqui para frente? Seremos ainda somente a Marta, né? Encarnaremos essa síndrome de Marta, continuaremos nesse ciclo de só pensarmos nas coisas materiais, ou entenderemos qual é a nossa necessidade essencial e olharemos um pouquinho mais para a nossa parte espiritual, buscando sempre a nossa melhora moral. Lembrando da frase de Jesus, e procuremos então buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.